e esse vídeo é sobre as vantagens que eu encontro no ténis em relação ao futebol. Muitas pessoas perguntam porque deixaste o futebol, porque que foste para o ténis, e esse vídeo serve para explicar um pouco esse motivo. Primeiro, começando com as vantagens que eu encontro no ténis em relação ao futebol. Primeiro, as transmissões. Praticamente temos quase todas, ou se não mesmo todas as transmissões dos principais torneios a partir da Bet365. Nós podemos usar a Bet365 ou podemos comprar alguns serviços streams, não é? Como esse que vocês estão a ver aqui no lado, não é? Esse é mais para futebol, já teve ténis e tinha uma grande vantagem, admito. Estive a testar um amigo que praticamente trabalha lá, praticamente eu pedi-lhe, praticamente disponibilizou-me algumas streams e praticamente esse aqui, o Laudilay, acaba por ser bastante interessante para quem faz futebol nesta fase. Depois, lá está, o tempo de entrada é sempre igual. Ao contrário do futebol, que de campeonato para campeonato o tempo de entrada é diferente, vai alterando, não é? Por exemplo, a Liga Inglesa 5 segundos, a Liga Espanhola 8, 9 segundos, o Campeonato Português 9 segundos e por aí fora. Depois, lá está, qual é a grande vantagem? Liquidez. Ao contrário do futebol, que temos que ficar presos, entre aspas, aos principais campeonatos, como propriamente a Liga Inglesa e o Campeonato Espanhol, sobretudo esses dois, que são o que atrai mais liquidez, a não ser que durante aquele dia existe um derby, por exemplo, o derby de Milão, um Bayern contra um Dortmund, por aí fora, mas mesmo assim são esses campeonatos que atraem mais liquidez. Liga Espanhola e Liga Inglesa, a não ser, claro, os jogos europeus, Liga dos Campeões, e também quando joga seleções, um europeu ou um mundial, aí sim acaba por atrair também liquidez bastante nessas competições. Mas claro, durante a época, excepto quando a época acaba, serão esses os campeonatos de Liga Inglesa e campeonato espanhol. Depois, lá está, a minha forma de trabalhar no futebol tinha alguma exposição. Não era, como nós costumamos dizer, aquele trading só olhar para o mercado, por exemplo, trading puro, como se costuma dizer. Claro que muitas pessoas não gostam desse termo e eu também, não é? Mas praticamente focam-se mais no mercado e temos muitos traders que fazem isso. Temos o Raspas, que é um trader que vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, eu vou deixar praticamente aqui o link na descrição do perfil dele no Facebook para seguir o trabalho dele, que eu acho que para quem faz futebol é muito interessante vocês acompanharem o trabalho dele. E praticamente a minha forma de trabalhar no futebol era muito análise ao jogo e depois tirar partido no mercado consoante aquilo que estava a acontecer no jogo. E encontrei no ténis algo que me satisfaz, que é, não vai acontecer nada no mercado que não aconteça primeiro no jogo. Para acontecer alguma movimentação no mercado tem que acontecer alguma coisa no jogo, algum ponto, alguma falta, alguma possível lesão, por exemplo. Depois, outra vantagem qual é? É o mercado no ténis não suspende. Quer dizer, suspende só quando termina o jogo. Não suspende sem motivo aparente, como acontece no futebol, por alguma possível lesão, por algum possível vermelho, algum possível penalti. Suspende, por exemplo, por alteração do tempo de entrada no mercado, que muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente pensa que é um golo, porque nós estamos atrasados na transmissão, etc. E acaba por ser apenas suspender para alterar o tempo de entrar no mercado. E por isso, essas são as principais vantagens que eu encontro no ténis. Claro que, por exemplo, a forma de trabalhar, né, a movimentação de odds compensa muito mais, não é? Porque as movimentações de ponto para ponto normalmente move 5 ou 6 ticks por ponto, dependendo, claro, se é no primeiro set, no segundo set ou no último set. Por isso, essas são as principais vantagens. E depois também falar um pouco da minha experiência enquanto trader em futebol. A minha experiência, praticamente, eu era um trader, podemos dizer, consistente, não tinha grandes lucros avultados, não é? Muitas pessoas pensavam que eu era trader profissional, não, nunca fui. Em futebol, nunca fui. Porque, lá está, eu precisava de fazer muitos jogos para ter um lucro razoável. Isso porquê? Porque o que eu não me tirava, a não ser se apanhasse um gol. Se apanhasse um gol, a porcentagem podia subir para 60% ou 80%, dependendo dos jogos, dependendo a que hora que eu entrei, dependendo a que hora que eu vou sair, depende se eu scalpei um under ou não. Mas se eu não apanhar golos, a minha média seria entre 10% a 20%. O que não é uma porcentagem má para algumas pessoas que eu já falei, alguns profissionais, é uma porcentagem bastante boa. Mas, por exemplo, na altura que eu trabalhava com stakes de 50 ou stakes de 100, para o que eu
apostava era muito pouco, eu achava muito pouco. Ou então no início que eu andava com secos 10 euros, ganhar 2 euros, 3 euros, está ali 1 hora e meia, não era algo que me seduzia. E então encontrei uma forma no ténis de trabalhar e além de gostar mais de ver jogos de ténis do que ver jogos de futebol, é uma coisa que nunca pensei porque eu desde criança era uma pessoa que adorava o futebol. Faltava as aulas para jogar futebol. O futebol praticamente para mim era um sonho. Também quando era pequeno tive o sonho de ser jogador de futebol, queria ser jogador de futebol, queria jogar aqui na ilha que eu estou, havia equipas e eu queria participar. Eu nunca pensei que algum dia eu fosse encontrar noutro desporto aquilo que eu encontrava no futebol quando era criança, quando era um puto. Mas acabei por encontrar, e o grande motivo é que, por exemplo, tens jogos de futebol onde tu sentes que o jogo está lento, não está agradável de se ver, e ao contrário do ténis, praticamente existe sempre pontos, existe sempre comemorações, é sempre um ponto, e também o mercado reage a isso, reage ao ponto, as movimentações são muito mais favoráveis. Claro, nós estando no lado certo, se estivermos no lado errado também acabamos por sofrer um bocadinho, não é? Mas foi praticamente a mudança de perspectiva. E depois encontrei algo que, por exemplo, no futebol raramente acontece. Por exemplo, um super favorito como o Moto 10, são raros os jogos que ele perde ou empata. Claro que existem casos, não é? A probabilidade está lá, não é? Existe 10% da outra equipa conseguir ganhar ou então de acabar empatado, ok? Mas, por exemplo, no ténis, aos baixos, por exemplo, ou de um 20, de um 40, não quer dizer que o favorito vai ganhar com facilidade. Ao contrário do futebol, que existe uma grande diferença entre as duas equipas. No ténis já não tanto assim. As odds, por exemplo, de um 40, por exemplo, e já é um jogo onde existe um favorito, mas não um claro favorito. Okay? Por exemplo, o modo 1-10 é um jogo de um claro favorito, mas no ténis tens sempre oportunidades, nem que seja só no jogo de serviço do adversário, conseguires aproveitar oscilações de 3, 4 ticks, a não ser que depois o favorito acabe de dar o break e aí tu acabas por perder, não é? Mas, por exemplo, trabalhar nos jogos de super favoritos no ténis e jogos de super favoritos no futebol é completamente diferente. Existem mais oportunidades no ténis do que propriamente no futebol. Pelo menos essa é a minha visão e quem estiver a ver isso e trabalha no futebol compreenda que é a minha visão. Não estou a dizer que essa é uma verdade absoluta. Pelo menos é a ideia que eu tive quando estive no futebol e tive praticamente muitos anos a fazer treino em futebol, desde 2010 pelo menos até 2014 provavelmente, depois iniciei no ténis gradualmente e estou no nível que estou hoje. Depois consegui no ténis mais rapidamente ter consistência por causa da minha visão e conhecer os jogadores, que é muito importante nós conhecermos os jogadores no ténis, ajuda muito na decisão de tomar posições no mercado. E lá está, mas também conhecer os jogadores, tens que perceber que aqueles jogadores podem estar num mau momento ou não, e tu consegues perceber se aquilo tem valor no mercado, baseado naquilo que tu tens visto, e é muito importante também. E depois foi mais fácil para mim ter consistência no ténis do que ter consistência no futebol. Demorei mais tempo no futebol que eu demorei no ténis, e isso despertou-me algum interesse. Se eu num curto espaço de tempo consegui ter lucros consistentes no ténis, é porque talvez aquele mercado era para mim. E eu demorei mais tempo no futebol porque é um mercado talvez mais complexo, tem praticamente 22 jogadores, um jogador importante pode influenciar claramente o rendimento da equipa, o fator casa, alguma notícia que saiu, etc. O ténis tu praticamente estás a ver 2 jogadores e só tens de estar focado naqueles 2 jogadores. Como é que eles estão a jogar? Se estão a jogar bem, se estão a jogar mal, se estão a servir bem, se estão a ganhar muitos pontos no primeiro ou no segundo serviço, o último jogo como é que foi, como é que não foi. É tudo mais simplificado, ok? Tu precisas só estar atento a 2 jogadores, não precisas estar atento à movimentação da equipa por completo, aquilo que o treinador está a dizer à equipa para fazer, o que é que não está, qual é a pressão dos adeptos sobre a equipa está a perder em casa, como é que a equipa está a reagir a estar a perder em casa e a pressão dos adeptos. É muito diferente, pessoal. Não estou a dizer que é mais fácil, porque acaba por não ser, porque tu tens de ter conhecimento do ténis para conseguires ganhar dinheiro. Mas para quem tem conhecimento, conhece os jogadores, acaba por ser um mercado mais acessível do que propriamente o futebol. Porque, por exemplo, existem mais jogos durante o dia, por exemplo, sobretudo durante a semana, tens praticamente 10 a 20 jogos por dia. Não estou a falar do mesmo torneio, mas em torneios diferentes. Por exemplo, a época de futebol acaba em maio e depois só regressa em agosto, normalmente, não é? O ténis praticamente é de janeiro a praticamente novembro, depois já a paragem ali de novembro, a meio de 22, 23 de novembro.
para aí, depois regressa novamente em janeiro, tens uma paragem muito mais curta, o que permite teres uma grande flexibilidade a nível de horários e de tempo a trabalhar, não é? Tens mais jogos para fazer, normalmente tens média de 10 jogos por dia, de janeiro até novembro. Depois tens uma paragem, mas uma paragem curta, o que permite descansares, pensares em novas estratégias, novas metodologias de trabalho e que depois ajuda a estar focado no início do torneio. Uma coisa que é uma grande desvantagem nos torneios, sobretudo asiáticos, é o horário. Normalmente estamos a falar de 3, 4, 5 da manhã. Claro que há jogos depois mais perto das 9, 10, mas mesmo assim o ténis tem, como é em vários pontos do globo, né, acaba por, muitas das vezes, prejudicar os europeus, por exemplo, sobretudo quando é torneios asiáticos, por exemplo, ainda houve o ATP 1000 de Xangai, por exemplo, complica. Mas, por exemplo, também temos que ver isso, os asiáticos, quando é os torneios europeus de França, de Itália e por aí fora, também têm a mesma visão, por isso acaba por nós termos uma flexibilidade horária e de calendário muito superior à do futebol, ao contrário do futebol que é de maio a agosto e para aí, quer dizer, não, de agosto a maio e depois de maio só volta em agosto e por aí fora, tens uma paragem muito mais longa do que depois naqueles períodos ou tu descansas, tiras férias ou então tens que ir para campeonatos menos apetecíveis para ti e às vezes tens que reduzir a tua stake para continuar a trabalhar. Essas praticamente são as grandes vantagens que eu encontro. Não estou a dizer que o ténis é muito mais fácil do que o futebol e que, por exemplo, tu estás no futebol, vens para o ténis e vais ganhar dinheiro. Não, é preciso tempo, como tudo na vida, como no futebol, é preciso dedicação, é preciso aprendizagem, é preciso filtrar muito bem a informação. Por uma estratégia resultar, por exemplo, há 2 anos atrás, não quer dizer que resulte este ano, ou uma estratégia pode resultar no circuito feminino e no circuito masculino já não resultar tão bem. E nós temos de ter isso em conta, pessoal. Isso é muito importante. Por exemplo, para o meu perfil de risco, prefiro trabalhar o circuito feminino do que o circuito masculino. O circuito masculino é muito mais consistente, é muito mais regular. No circuito masculino, já sabemos, são mulheres, são levadas mais pelas emoções, cometem mais erros. Uma jogadora ganha o primeiro set, por exemplo, 6-1, perde o segundo set. Uma jogadora está má, mas do momento aproveita um relaxamento da adversária e volta com muita força. E isso é muito importante, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. É apenas uma opinião. Foi um vídeo que me pediram a explicar porque eu tinha deixado o futebol em relação e ter ido para o ténis. E também uma coisa, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu coloco um novo vídeo. E pessoal, temos uma meta de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Eu conto com vocês, é muito importante para o canal. Não é a nível monetário, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro com o YouTube. É apenas para depois conseguir fazer algo que eu não consigo apenas com os 611 inscritos que eu tenho. Que é praticamente como fazer lives, por exemplo, eu estou a trabalhar, vamos supor, estou a fazer um jogo de ténis e consigo transmitir para vocês aquilo que eu estou a fazer no determinado momento, a fazer lives, responder a perguntas, etc. É só possível, e quem sabe e está no YouTube sabe que é só a partir dos 1000 inscritos é que nós podemos fazer isso. E também fazer o super chat, que é para quem quiser colocar questões e terem em destaque, vocês praticamente dão $2 ou o que é, fica em destaque e a vossa pergunta será certamente respondida. São tudo exemplos, não quer dizer que eu vou fazer, okay? Mas são tudo exemplos que eu estou a dizer. A partir dos 1000 inscritos é possível fazer isso tudo. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima e fui. Até logo.